plano estava traçado já há algum tempo, mas as criptomoedas são um desafio novo, então eles mudaram os planos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Fórum Econômico Mundial está sugerindo a troca da moeda corrente para reservas e comércio no mundo todo devido ao dilema de Triffin. Isso não é novidade, como explicamos em um vídeo, um dos nossos vídeos com mais visualizações, diga-se de passagem, de março desse ano, o vídeo FMI já escolheu a próxima moeda mundial para o grande reset. Eles querem tirar o dólar como moeda de reserva e colocar o SDR como principal moeda internacional. Explicamos naquele vídeo como o SDR surgiu lá na década de 1960, exatamente como um substituto ao dólar então, porém baseado em uma cesta de moedas, não dependente de um único país. Mas que essa iniciativa, então, acabou não vingando, justamente pela adoção pelos Estados Unidos do sistema dos petrodólares, que aconteceu logo em seguida. Também falamos como isso afeta geopoliticamente o mundo todo, particularmente os Estados Unidos. Mas a coisa vai além. Já está sendo proposto agora o ESDR, ou a versão digital do SDR, que ao contrário da versão original dele, dessa vez seria sim uma moeda e uma CBDC, uma moeda digital controlada por Banco Central, neste caso, o Fundo Monetário Internacional. Historicamente, a partir do momento que o comércio mundial amadureceu, sempre houve uma moeda preferencial de comércio. O preço das coisas acaba sendo cotado naquela moeda, pode-se até aceitar uma outra moeda em uma negociação, mas a moeda preferencial para tudo e a unidade de conta é aquela. Como ter aquela moeda é importante para os países poderem fazer comércio, as reservas dos países acabam sendo feitas também naquela moeda. A libra esterlina foi a primeira moeda emitida por um país que era reconhecida como moeda preferencial de comércio no mundo todo. Porém, ela começou a perder força depois da Primeira Grande Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial perdeu seu lugar para o dólar americano. Hoje, o grosso do comércio mundial e das reservas dos países é feita em dólares americanos. A justificativa para a libra esterlina ter colapsado e dado lugar ao dólar pode ser encarada simplesmente devido ao sucesso industrial americano, que suplantou em muito o da Inglaterra, e ao envolvimento dessa em duas grandes guerras, o que devastou a sua economia. Porém, existe muita gente que considera que isso foi algo incidental e não a causa do problema. A teoria aqui é o chamado dilema de Triffin. Esse dilema foi apresentado nos anos 1960 pelo economista Robert Triffin, em uma audiência no Congresso americano. A questão é a seguinte: se a moeda de comércio mundial e reservas é emitida por um país, esse país precisa emitir muito desta moeda para satisfazer a liquidez do mundo todo. O país precisa recorrer a déficits, se endividar, porque as necessidades da sua moeda não são apenas a do próprio país, são do mundo todo. Hoje tem vários países, como Equador ou El Salvador, em que o dólar é a moeda corrente. Outros é informalmente muito comum, como no Paraguai. O fato é que isso só é possível porque é relativamente fácil comprar dólares. Se os Estados Unidos não imprimissem tantos dólares, não tivessem um déficit tão grande com o resto do mundo, ou seja, não enviassem dólares para outros países comprando produtos e serviços do resto do mundo, o valor do dólar subiria muito. Isso causaria deflação em dólar. Então eles têm que imprimir muito dólar, precisam acumular muito déficit, fazer muita dívida. Se não imprimirem, a sua moeda deixará de ser a moeda de comércio internacional ou enfrentará uma crise deflacionária séria. Porém, ao imprimirem tanta moeda assim, as pessoas começam a desconfiar do valor daquela moeda. Afinal, se uma moeda pode ser impressa em qualquer quantidade, ela não tem valor de fato. Então, inevitavelmente, sempre que uma moeda se estabelece como moeda corrente de comércio internacional, isso só dura um tempo, até a confiança naquela moeda acabar e ela inevitavelmente ser trocada por outra. Há quem especule até que as duas grandes guerras e o colapso do Império Britânico não foi o que causou a libra esterlina deixar de ser moeda, mas o contrário, foi a instabilidade gerada pela desconfiança no valor da libra esterlina que causou essas coisas. Eu não iria tão longe, mas não há dúvida que há uma relação aí. O fato é que o pessoal do FMI já está vendo o mesmo fenômeno com relação ao dólar.
particularmente com a crise gerada pelas medidas de controle da pandemia nos anos de 2020 e 2021. São tantos estímulos econômicos, tantos pacotes de ajuda, tanto dólar sendo impresso nos últimos anos, que já se questiona abertamente se o dólar vale mesmo isso que o pessoal julga que ele vale. A crise de confiança no dólar está instaurada já. A Rússia já está removendo dólares de sua reserva. A China abertamente se candidata a fornecer a próxima moeda mundial. Além disso, nunca foi segredo para ninguém que o euro sempre teve como objetivo exatamente fazer frente ao dólar no comércio mundial. Esse tipo de questionamento do valor do dólar pode estar gerando o próximo ciclo de troca de moeda mundial, o que pode gerar um bocado de instabilidade. Se realmente a queda da libra esterlina causou as grandes guerras, pode ser que venhamos a um outro período de instabilidade daqui para frente. Existem alguns questionamentos também referentes às atuações desastradas do Biden na saída do Afeganistão que apontam exatamente como parte do colapso do petrodólar, ou seja, a patética retirada das forças americanas lá já pode ser vista como um dos indicadores dessa perda de confiança. Mas esse assunto vale a pena a gente falar com mais calma, falaremos sobre isso em outro vídeo para não ficar muito grande aqui. O fato é que o FMI está aproveitando esse período de instabilidade no dólar para tentar emplacar o SDR como moeda mundial. O fato do SDR ser baseado em uma cesta de moedas torna-o menos sensível aos problemas geopolíticos e à perda de confiança, porque o FMI, em tese, nunca precisará emitir um SDR para resolver problemas internos, para ajudar a sua população interna, porque eles não têm problemas internos, eles não são um país. Ademais, se uma das moedas da cesta que o SDR é baseado sofrer de falta de confiança, começar a se desvalorizar, basta alterar a composição da cesta, diminuindo a exposição àquela moeda. Portanto, o FMI pode emitir SDRs à vontade para suprir toda a liquidez necessária no mundo todo, pode ter déficits enormes porque ele não precisa se preocupar com a economia interna e com sua própria estabilidade. O problema disso, como já explicamos no vídeo anterior, é que isso praticamente colocaria o FMI como um governo central mundial. Pensa bem, hoje os órgãos internacionais, como o Tribunal Penal Internacional e outros, são cortes sugestivas. Eles podem julgar um caso, mas não tem como coagir os países a executar suas sentenças. No momento que todo o dinheiro do mundo estiver na mão de um órgão central, vai passar a ser extremamente simples fazer isso. Se o seu país não cumprir a decisão do Tribunal Penal Internacional, não damos dinheiro mais e o seu país vai cair na miséria. Esse é só o primeiro passo necessário para que rapidamente isso desague num governo mundial. Mais um pouquinho e vai ser escrita a Constituição Mundial, a criação de um Congresso Mundial, pronto. O poder militar ainda está com os países, que ainda têm controle sobre suas moedas, mas os organismos internacionais certamente terão um poder muito maior e crescente. Hoje, a ONU já é um antro de socialismo, que só não é mais maléfica porque justamente não tem poder coercitivo. No entanto, no momento que controlar a moeda, é só uma questão de tempo para o governo mundial. Seja bem-vindo ao grande reset mundial. O maior desafio para o FMI sempre foi o fato de que o dólar era a moeda corrente. Não havia força capaz de destroná-lo. Agora parece ser a hora certa para isso, mas aí o FMI percebeu um outro problema. O SDR não é a única alternativa para a moeda mundial. Uma outra moeda totalmente independente de países parece estar em posição de ser adotada muito mais fortemente do que o SDR. O Bitcoin. A criptomoeda criada por Satoshi Nakamoto em 2008 nunca foi levada a sério por economistas mainstream até bem recentemente, como passou a ser vista como uma ameaça. Hoje tem vídeo da Christine Lagrange, a presidente do FMI, falando 3 vezes em 5 minutos que criptomoedas não são moedas. Olha a fixação dela. O motivo do desespero deles é que eles sabem que não têm poder de impor o SDR como moeda mundial. Dependem que o mundo aceite voluntariamente isso. E a crescente adoção do Bitcoin, com países já considerando como moeda, outros adotando como alternativa, é um banho de água fria nos planos deles para o SDR, porque o Bitcoin pode ser essa nova moeda com todas as qualidades do SDR e nenhum dos defeitos. Daí eles até ressuscitaram uma ideia que originalmente foi descrita em 2018, de criar o chamado ESDR, uma versão digital do SDR. Veja esse artigo: A digital currency should be adopted as the world leading reserve
reserve currency, ou uma moeda digital deve ser adotada como moeda principal do mundo para reservas. Mas eles não estão falando do Bitcoin ou de outra criptomoeda, mas sim de uma CBDC. Uma CBDC, ou Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de banco central, como já explicamos no vídeo Preparado para o Real Virtual, não é o mesmo que uma criptomoeda, embora possa usar alguns conceitos e características, como blockchain e criptografia. Tal como uma criptomoeda, é uma moeda que também só existe no ambiente digital, só pode ser transferida na forma de Pix, entre celulares e carteiras, mas nunca sacada como notas físicas. Apesar dessas semelhanças, a principal característica do Bitcoin é justamente o fato de ser independente de bancos centrais. Portanto, ela não pode ser usada como um mecanismo de controle por um grupo sobre o grosso das pessoas, seja um governo sobre os indivíduos daquele país, seja o FMI para dominar o mundo inteiro. O CBDC, o ESDR, mesmo que, portanto, tenha algumas características do Bitcoin, não tem a principal característica do Bitcoin, a independência e neutralidade face a governos. De qualquer forma, o CBDC do FMI é a aposta deles para facilitar a adoção do ESDR e assim competir com o Bitcoin. Eles acham que estão seguros porque os governos, ao final, irão rejeitar o Bitcoin e podem impor o ESDR como recomendação do FMI. O problema é que a população do mundo é muito mais forte que meia dúzia de aristocratas socialistas europeus. Na hora de adotar a moeda, o processo sempre foi muito mais espontâneo do que forçado. Essa guerra o FMI já perdeu. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!